Nós temos, se não a peça, uma das peças mais importantes do museu. Por quê? Você deve ter ouvido falar, tem vários professores de história, de teologia, que têm uma visão excessivamente crítica da Bíblia. Ah, nada aconteceu. Aqui em Israel mesmo tem uma escola arqueológica em Tel Aviv, de um professor chamado Israel Finkelstein. Ele sugeriu o seguinte, que não existe nada de Davi, que tudo isso é uma criação depois. A ideia dos liberais é o seguinte, o povo de Israel surgiu depois, é uma tribo dos cananitas que ficou mais forte, aí eles queriam criar uma história legal para eles. Aí eles inventaram, mas nunca existiu nada. Esse negócio de Davi e Salomão, se existiu, foram dois rapazes que juntou a meia dúzia de amigos e depois que criou a história. Então isso era interessante, legal, até certo tempo atrás. No final de 1993, num dos lugares mais interessantes de Israel, chamado Tel Dan, na fronteira norte, quase no Líbano, eles estavam escavando o lugar e, por acaso, descobriram isso, que é chamado a Estela, pedra de Tel Dan. Essa pedra está escrito, quem estudou hebraico olha não vai entender nada. Isso aqui está no paleo-hebraico, a escrita antiga do 9º século antes de Cristo. E eles vão encontrar nessa peça uma referência de um rei da Síria falando sobre Israel. Alguns acham que é Azael, talvez seja o filho dele. E aí qual foi a questão interessante? Que ele menciona, muito tempo depois, 100 anos depois do final do reinado de Davi, ele menciona isso aqui que está aqui embaixo. Está vendo? Você não está vendo aquele negócio branquinho? É. Não parece um triângulo, um delta e um delta? Pois é um delta mesmo. Aquilo ali é David, no paleo-hebraico. Está escrito ali Beit David. O que é Beit David? A casa de Davi. Mas em que sentido? Dinastia de Davi. Então, em 1994, foi descoberta a segunda peça, que completa, e aí se confirmou o quê? Que mais de 100 anos depois de um rapaz chamado Davi, havia uma dinastia de Davi. Davi não pode ter sido um sujeito qualquer, se tinha uma casa dele e numa peça escrita por alguém que era de fora. Então, isso aí resolveu a parada, o reino de Davi, a maior comprovação arqueológica que nós temos é essa aqui. Amém. Tá? Muito importante essa peça. Aqui à esquerda, tá vendo? Você só olha, depois a gente... Só olhar daqui. Salomão, de acordo com o 1º Reis, capítulo 9, tinha 3 cidades importantes, que são Gezer, Megiddo e Hazor. E aqui eles encontraram, numa das cidades, esse tipo de pórtico de entrada que comprova que essas cidades são da mesma época e está ligado com o mesmo reinado. Ninguém nunca achou o nome de Salomão. Os arqueólogos, vamos dizer, menos críticos, concordam que é salomônico, os outros tentam jogar na época de Acabe. Esse pórtico é muito importante, vocês olham, parece, depois vocês me acompanham naquela ponta lá, que lá está um lugar muito especial. Aqui do lado tem uma comprovação, olha só o detalhe aqui, aquilo ali, ó, os ossos do rei Uzias. Foram achados quando foi transplantado de lugar no 1º século. Uzias morreu no ano 700, no ano que morreu o rei Uzias e ouviu o Senhor, no ano 740 a.C. Acharam os ossos, está em hebraico atual. E olha o luxo de Samaria contra o qual os profetas falam. Coisa detalhada de marfim, que você entende o livro de Amós. Todo o detalhe está aqui, o refinamento das casas de Samaria que aparece nos profetas. Dá uma olhada e depois chega aqui para ver a coisa especial. Tem 2 coisas especiais. Vamos provar que a Bíblia é brasileira. A Fernanda vai gostar. Vai gostar. Olha essa prova que a Bíblia é brasileira. E eles não são orgânicos. Já era do nordestino, né? Ainda era de franquinha. Tamborim. Lembra lá do pessoal tocando tamborim? É verdade, olha o pandeiro. Essa questão Vai aqui entrando, são vai instrumentos musicais, ó, símbolos, instrumentos de sopro, bem verdade da monarquia. Olha e aí o você flash. vê as mulheres que tocavam. Tocando tamborim. Aí, tipo. Então. Olha a concha, é igual a concha que eu tenho. A concha que eu sopro. Eu já tocava concha. Metaleira. Pessoal, olha só que coisa impressionante. O maior desejo instrumento. o tempo. E
enquanto a gente não vê Jesus, o maior desejo de quem visita Israel é de ver o templo. Qual é o problema? Não é possível, porque tudo que é do templo antigo está debaixo do monte que vocês viram. O que aconteceu? Em Arad, em volta do 8º século a.C., foi feito um templo. Está lá. Arad é uma visita que é um lugar que ninguém visita, é uma ruína enorme, gigantesca, interessantíssima. Está no deserto. Eles acharam um templo, na época também de Ezequias, que tentava imitar o templo de Jerusalém, mas pela réplica. Era a congregação, né, revoltosa. E acharam o Santo dos Santos. Única tentativa de réplica do Santo dos Santos que foi encontrado foi isso aqui. Claro, não pode. Não, mas tem uma lenda que teria uma réplica da arca na Etiópia. Isso é lenda, bobagem. Isso aqui, o negócio da arca na Etiópia são tradições. Porque quando a gente não sabe uma coisa, a gente inventa uma história. Aqui não, isso aqui é uma coisa arqueologicamente comprovada que, em função do Templo de Jerusalém, eles tentaram fazer igual. Lá em Arad tem a área certinha, o lugar santo, um lugar santíssimo, e acharam a única coisa que parece. Ó, isso aqui está com cara de coisa, mas olha as pedras como são, com um jeito mais rudimentar e rústico. Então isso foi o único que foi encontrado até hoje. Aparece ali. As tábuas da lei, o Santo dos Santos, a parte. Mas assim, uma coisa importante que o Moshe está lembrando é que essa questão da discussão da centralidade foi tão séria que quando houve, né, o capitão do Salomão que foi refugiado no Egito, o Jeroboão, chamado Jeroboão I, em 931, 930, ele fez a divisão do reino e fez um altar em Dan e Betel. O de Dan foi completamente encontrado, está lá para todo mundo ver. E ele, o que ele faz? Ele cria festas, ele cria um santuário novo, ele tenta fazer com que as pessoas não venham a Jerusalém para adorar, porque ele sabe que se perder poder religioso, perde poder político. É a ideia da fé usada a serviço dos interesses econômicos e políticos. Isso aqui é um santuário que encontraram imitando o templo de Jerusalém. Extreme hard.